podcast Conta Mais, da Arquivo Contabilidade. E aí, blockchain, inteligência artificial, chat GPT, tropicalização de software, contabilidade 4.0. Já ouviu algum desses termos? Tecnologia é o que vai ser o protagonista, vai ser a protagonista da contabilidade e do mundo empresarial nos próximos anos. Já é, e a gente está aqui hoje para falar com duas feras no assunto. O Bernardo, que é diretor de tecnologia de um ERP, um sistema para empresários, para empresas, e o Daniel, que é diretor de tecnologia de uma empresa de soluções contábeis, software contábil. Estou muito feliz de receber vocês dois aqui hoje. Quem sabe a gente consiga solucionar alguns problemas entre ERP e sistema contábil. A gente sai nesse nosso brainstorm aqui algumas soluções que o mercado precisa. E, Bernardo, 2 minutinhos, resume para mim aí a tua experiência profissional, a tua vida e o que tu atuas, no que tu atuas hoje. Bacana, Fernando. Bom, minha formação é na parte de engenharia mecânica, mestrado em engenharia mecânica, fiz administração também. E aí comecei a atuar na área de tecnologia desde a faculdade. E aí, daí para frente, eu continuei com gestão de projetos. Daí que eu tive uma oportunidade na área de saúde, em liderar uma equipe de tecnologia. Começou muito pequeno, começou com 10, 14 pessoas. E aí daqui a pouco essa empresa cresceu muito. E por 9 anos eu fui o gestor ali, né? Eu fui coordenador, depois fui gerente, me associei na empresa. E aí agora, nos últimos 3 meses, eu saí da empresa de saúde, dei uma guinada na minha vida, né? Fui pro mercado de RP e microvarejo, né? Numa multinacional italiana. A gente tem sede em Mojimirim, Limeira, Concórdia, estamos em todo o Brasil, e a gente tem buscado aí trazer as melhores soluções possíveis no mercado e olhar um pouco à frente do que a gente tem de ser um simples ERP, né, estável e tudo bem, entrega folha, mas pensando nas facilidades que a gente pode ter aí com esses temas que a gente vai tratar hoje aqui. Legal, maravilha. Daniel? Obrigado pelo convite, Fernando. Eu sou o Daniel, sou responsável pela parte técnica da Neonorte Contabilidade, da Neonorte Informática, que é revendedora dos sistemas gestor. Eu comecei a trabalhar com informática desde muito cedo e fui para a área contábil, onde me identifiquei, mas sempre tinha aquela vertente da informática. Trabalhei em escritório de contabilidade durante 3 anos, fui gerente do escritório e passei para o outro lado, né, a parte do RP contábil, onde a gente consegue entregar aí, soluções de qualidade para pequenos, médios e grandes empresas e escritórios de contabilidade. Né? Que ano isso, Daniel, que tu migrou do escritório contábil pro software contábil, para a parte de tecnologia, passou a ser fornecedor dos escritórios de contabilidade? Em 2007, né, eu passei do lado usuário para o lado de suporte. Né? Então, estou desde desse tempo trabalhando com gestor, trabalho com gestor desde 2004, né, que é uma solução aí que já está no mercado há quase 40 anos. Né? Eu passei desde a época do DOS, a evolução para a plataforma Windows. Sim. E hoje a gente está com um ambiente em cloud, né, que daí seria 100% web, rodando a plataforma do gestor com todas as soluções via web. 2007, né? Então a gente vai ter bastante história aqui. Imagina que em 2007 a gente ainda levava disquete para a Caixa Econômica Federal. Eu lembro que eu ia com disquete na Caixa e não podia passar na porta giratória porque desmagnetizava e perdia os dados todos. E hoje a gente tem um e-social aí com blocos de milhares e milhares e milhões de informação abastecendo essa base previdenciária e trabalhista, né? Sim. E a gente tem aí veio de um período em que ainda rodava folha e nota fiscal e impressora matricial. Eu lembro o barulhinho. Tac, 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 tac. E hoje a gente consegue fazer 1.000, 2.000, 3.000 notas em questões de pouquíssimas horas aí, e tudo eletrônica, né? Sem essa necessidade Sim. do papel. Então, acho que a gente vem evoluindo muito, né? Percebo que a gente vem evoluindo muito, e a gente vai ter uma historinha aí, quem sabe umas histórias engraçadas até, Daniel, para ouvir a esse respeito. Bernardo, sabe que de uns anos para cá, vem se falando muito de fazer a contabilidade no ERP,
das empresas, né? Isso foi uma coqueluche durante algum tempo, as empresas buscando ter uma contabilidade centralizada no seu ERP, né? Ter toda essa parte contábil dentro do ERP, e achando que isso reduziria muito o volume de trabalho dos prestadores de serviço contábil e que isso traria grandes vantagens para a empresa e para os envolvidos, para os stakeholders do processo. Pois percebeu-se que era uma energia muito grande e desnecessária gasta para que um ERP fosse verticalizado e cumprisse todas as obrigações fiscais, né? Quem sabe isso fosse possível no resto do mundo, mas no Brasil é diferente. Aqui a gente joga no modo hard e todo dia a gente tem alteração legislativa, todo dia sai um bloco novo de SPED, todo dia sai uma obrigação diferente. Eu não sei se tem algum software que atualize mais, que tem necessidade de atualização mais constante do que o contábil, né? Todo dia a gente tem atualização, basicamente, e a equipe de desenvolvimento correndo atrás. Quem não é, eu acho que nos softwares contábeis não tem uma equipe que tem um líder de projeto, vamos desenvolver uma melhoria. Eles vêm lá no Diário Oficial da União, precisamos desenvolver isso aqui. O gestor de melhoria dos projetos é o pessoal do Legislativo, a Receita Federal impondo regra, normativa, novos blocos. E então, não que não exista, os softwares eles têm que fazer isso, têm que emitir nota fiscal, têm que emitir SPED, né? Os softwares eles têm se preparado para isso, mas eu percebo que voltou-se a ter como core, como principal objetivo desses ERPs, de fato, o controle financeiro, a gestão da empresa, os blocos produtivos, né? Mas eu percebo, ou eu entendo, né? Eu não conheço a realidade em todos os países do globo, mas que isso é um problema ou é uma realidade mais nítida no Brasil, né? A necessidade desses dois softwares por conta dessa legislação extremamente densa e dinâmica que a gente tem. Dentro da tua empresa, Bernardo, que é uma empresa italiana, claro, e já deve estar estabelecida no Brasil há algum tempo pelas unidades que se tem, mas ainda se tem alguma questão que se fala sobre a tropicalização do software, a diferença de ter o software na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, porque aqui ele precisa sofrer uma tropicalização e receber algumas mudanças que parece um troço kafkiano para o resto do mundo, né? Muita energia aplicada num negócio que não interessa ao contratante do software, é uma imposição legal. Então, como é que é isso dentro da empresa, Bernardo? Bom, a Zucchetti está há 10 anos no Brasil, né? O primeiro software ERP que a gente teve foi lá em Mogi Mirim, e foi com o passar do tempo, né, a gente fez uma localização, a gente chama de localização, mas é a tropicalização do software. A gente trouxe um software italiano que chama Mago para o Brasil, é um ERP que lá atende muito bem, foi tudo certo, e no processo de trazer para cá, a gente vive esses desafios que tu está comentando, né? Todo dia sai uma legislação nova e todo dia a gente tem que estar em contato com uma equipe na Itália para, a gente precisa fazer essa alteração, porque tem uma base de cliente que precisa ser atendida e um outro ponto interessante é que normalmente as alterações de legislação, elas ocorrem, são 3 meses, 6 meses, são prazos que são aceitáveis, né? Só que para o desenvolvimento de software, quando você tem um roadmap ali de evolução, como você falou, a gente tem a galera de produto que está olhando para frente, olhando para o que tem de novidade no mercado, e aí chega do nada, a gente tem que olhar uma legislação saindo, seja contábil, seja fiscal, que nem saiu uma agora no Rio Grande do Sul, que a gente teve que correr super atrás para sair uma autorização no POS, enfim. E aí, do nada, a gente tem esse cenário com o pessoal da Itália, que tem o roadmap deles lá, nós, e tem que comunicar com eles, faz uma alteração aí. Então, trazer os softwares, eu trouxe um exemplo mais crítico, né? Mas mesmo dentro de casa, quando a gente vai trabalhar com essas evoluções para a contabilidade, se torna um ponto de atenção para a equipe de desenvolvimento. Por isso, né,
que hoje, por mais que as empresas que compram softwares sejam qualquer ERP aí, sempre tem por trás uma retaguarda ali de uma equipe de contabilidade, de uma empresa parceira de contabilidade, para dar apoio nessas obrigações e até verificar se está ocorrendo da forma mais correta possível, né? Então, um baita desafio que a gente tem aí. Cara, eu percebo, Bernardo, que os RPs que vêm de fora para cá, eles não têm ou não tinham, né? Eles precisam se adaptar para o Brasil, mas eles não tinham uma estrutura apropriada para tratar tantas condições tributárias distintas, né? Porque no resto do mundo a gente tem um IVA, um tributo sobre o resultado e é uma alíquota padrão e vamos fazer as nossas operações. E aqui a gente tem, às vezes, alíquotas distintas para produtos na mesma classificação tributária. A gente tem alíquotas distintas para todas as unidades da federação, seletiva por produto, condicionada a um tempo, às vezes, muito curto, né? Porque o Brasil hoje se legisla por medida provisória. Então, a gente vê reduções de IPI que da noite para o dia estão valendo e vão valer só 3 meses. E aí a gente precisa de toda essa energia dedicada para atender essa obrigação fiscal. Então, os caras de fora devem ficar loucos, Bernardo. Né? Temos um roadmap aqui, vamos fazer tal coisa. Surpresa, não vão não. Vamos fazer isso aqui que o Brasil está mandando. E além da evolução do produto, mesmo a gente está num ambiente de contabilidade no Brasil onde a integração ela é muito forte, né? As notas fiscais, é gerado numa integração e até isso a gente faz um acompanhamento muito próximo de apontamento de URL de um Cefaz específico que se alterar esse URL quebra todos os clientes. Então é um cenário super delicado com alterações constantes que aí a gente sabe que, né, no desenvolvimento essas alterações elas deixam o pessoal meio doidinho. Daniel, e o teu cliente, o contador, ele tem se preparado mais, ele tem conseguido acompanhar e entender que ele vai precisar conhecer um pouco mais dos layouts para as entregas, fazer parâmetros no sistema, ou ainda é um verdadeiro pandemônio, toda vez que sai uma alteração legislativa significativa, o contador fica sem saber se é o software house que tem que dar conta daquilo, se é ele, se é o empresário, e pensa que vocês têm que treinar cada um dos clientes. Como que isso funciona hoje na prática? A gente tem aí um paradigma que é a parte de configurações, né, que a gente, quanto mais complexa é a legislação e a gente tem que aplicar isso dentro do software contábil, envolve parâmetros, envolve tantos poréns como tem na legislação brasileira, e aí isso traz para o contador a necessidade de ele entender a ferramenta a fundo para que ele possa configurar de forma correta. Só que na contramão disso, a gente tem uma expectativa hoje de tudo ser intuitivo, né? A questão, por exemplo, de uso de um celular, né? As pessoas não ensinam ninguém a usar. Então, essa é uma necessidade que hoje o contador ele acha que tudo tem que ser muito intuitivo, mas precisa ter muita configuração. Então, ele não para configurar e acaba, por muitas vezes, não tendo o benefício que tem de uma ferramenta de ponta que vai atender o mínimo detalhe, né, tendo um emprego de uma configuração para que ele ganhe no futuro. Ele acaba fazendo muita coisa manual, né? Mas eu vejo que ele está buscando a legislação, mas não a parte técnica. A questão, o contato com a informática de forma até simplória, de conhecer um layout, conhecer o que está contido no arquivo do SPED fiscal. Ele não conhece os registros, ele não conhece o social, a forma como cada registro, ou até o que é aquele registro. Então, ele não sabe o que é uma admissão, qual o evento que vai... Então, deu um erro ali num 1200, ele não sabe o que é um S1200. Ele vai para o software house questionar o que é esse erro. E às vezes a situação é bem clara, é uma falta de um CPF, uma falta de um dado básico dentro de um cadastro de um funcionário, que se ele conhecesse um pouquinho do layout, ele mesmo se virava. Sim. Cara, mas percebe, Bernardo, que troço louco, que kafkiano que é isso, o contador, no exercício da profissão dele, e isso é uma realidade, o Daniel falou uma coisa muito
certa e o contador já está se acostumando com essa realidade de ele, no exercício da profissão contábil, ele precisa estudar um layout de importação. Ele precisa saber o que o código, se é separador, se o layout é fixo por tamanho, ele precisa entender coisas que deveriam ser reservadas a gente de tecnologia. Mas não, uma imposição da Receita Federal, do Estado, obriga ele a saber os blocos, o layout, a extensão do arquivo. Então, me parece que a gente está indo para uma realidade onde a gente não vai mais ter empresas de contabilidade, a gente vai ter empresas de tecnologia que entregam serviços contábeis. Sim. Porque, do contrário, o contador está fora. Não tem mais como fazer na mão, não tem mais como não parametrizar algo. Né? A gente tem falado muito sobre as parametrizações automatizadas, né? Não só a execução automatizada. Hoje a gente tem os big data aí que conseguem trazer dados em maior volume, maior velocidade, né? Em maior variação, que permitem, por exemplo, se espelhar em outras operações e sugerir para ti uma configuração com base em estatística daquelas configurações. E aí, vamos falar um pouquinho desse tema. Hoje, Bernardo, Big Data ainda é um tema muito em voga dentro dos RPs, dentro do desenvolvimento, ou já foi um pouco disso? O LGPD cortou um pouco disso porque os dados não são mais tão facilmente acessados publicamente? Bom, Big Data tá super em alta e, cara, eu acho que já foi, né? Já é um caminho sem volta. A parte interessante dos ERPs é o volume de dados que a gente trabalha, né? Por se tratar de transação de produção, transação financeira, fiscal, vendas, enfim, o volume se torna muito grande, né? Trabalhar com esses dados quando a gente não tinha um layout, e aí agora vem o outro lado da moeda, quando a gente não tinha um layout, talvez era um pouco mais difícil. Hoje, com o layout, facilita, não quero impeditivo, tá? Tem outras formas de lidar com esses dados, mas hoje a gente tem isso como um benefício, né? Ter os dados layoutados. A padronização, né? A padronização ajuda pra caramba. Inclusive permitindo que empresas que têm serviços assim, ó, pluga aqui, que eu te digo qual que é todo o formato de tributação que tu vai ter, qual que presta serviço de automação de provisionamento. Tem empresas que pluga aqui, diz quando que tu tem que comprar o teu estoque, se tu tem que comprar, se tu não tem que comprar, que te alerta. Então, o trabalho, né, de preparar esses dados num grande ambiente de dados, né, que a gente chama de Big Data, né, e plugar inteligência nisso, às vezes não é nem precisa ser uma inteligência artificial, né, uma regressão, enfim, uma coisa super complexa, alguma estatística muito básica. Não precisa ser o chat GPT ali na cabeça. Né? Não precisa ser ciência de NASA. Sim. Algumas coisas muito simples, uma estatística muito simples, ela te dá, e com um dado bem formatado, bonitinho, ela já te dá oportunidades de crescimento para o negócio. Né? Então, e hoje a gente tem a possibilidade de ter essas prestações de serviço disponíveis no mercado. Né? E isso é uma coisa que a gente olha bastante, assim, a gente sabe que a gente não vai fazer tudo, a gente não vai ser incrível em tudo. Então a gente olha muito para essas integrações para plugar nesses caras e ganhar junto, sabe? Damos as mãos e vamos junto que a gente pode crescer. E a forma que a tecnologia evoluiu de APIs, da gente ter interfaces hoje muito seguras e muito performáticas de interação de dados, né? Permite a gente explorar muito mais esses serviços e no fim do dia o empresário, o empreendedor que usa, que contrata aquele ERP, ele nem vê direito, mas na realidade ele está contratando um serviço muito mais poderoso, 100% tecnológico, muitas vezes transparente para ele, que está agregando super no negócio dele. E eu acho que esse caminho da gente ter o pessoal olhando para a massa de dados, né? Lógico, respeitando tudo que tem a ver com a LGPD, né? A LGPD, ela trata mais de pessoa física, né? Então a gente tem um viés ali, principalmente na parte produtiva, estoque, tributário, enfim, que dá para atuar bem. Esse pessoal de serviço inteligente, plugando via API nos RPs, eu acho que vai ser um diferencial competitivo para os próximos anos, tá? Eu acho que esse é um caminho sem volta. Legal. E falasse uma coisa agora que, cara, pra gente, né, o que mexe com contabilidade, com essa parte de tecnologia contábil, na realidade,
muito nítida. O ter algo layoutado e padronizado aumenta consideravelmente a nossa acurácia, velocidade, possibilidade da prestação de um serviço decente ou um serviço de excelência para o cliente, né, para o nosso cliente. Infelizmente, isso tem que vir de maneira impositiva, né? O mercado privado já poderia ter pactuado coisas nesse sentido para possibilitar uma melhor prestação de serviço, mas não, vem impositivo, a gente assume aquilo e começa a processar esses dados. A Receita Federal, o Estado, ele consegue hoje analisar por produto, cada operação por saída, por cliente. Então, o contador, ele não pode mais se contentar em analisar de maneira global e achar que o cliente dele é responsável por tudo, outorgar essa responsabilidade, claro, não é o contador que emite a nota fiscal, não é o contador que está ali para ver se o cara está fazendo certo ou não, mas pelo menos ele tem que ser responsivo nesse ponto e tem que ter uma contabilidade, uma área tributária, trabalhista extremamente ativa, acurada e que consiga reagir em pouco tempo. E essa condição de um layout padrão imposta pelo fisco aumenta muito a nossa possibilidade de atuar dessa forma para o nosso cliente. E aí, Daniel, a gente percebe que isso não é uma realidade tão presente para as prestadoras de serviço, porque a gente não tem um layout padrão como as notas fiscais de comércio, para as empresas prestadoras de serviço, né? Cada prefeitura adota um sistema que tem um layout próprio e isso causa uma certa confusão. Isso tem sido um objeto, algo que vocês têm pesquisado e tentado desenvolver soluções e melhorias nos softwares contábeis, ou vocês estão esperando que haja uma padronização maior no território nacional desse modelo de nota fiscal? A gente tem um serviço, né? A gente tem pensado bastante nisso, que é usando as APIs, né? Buscando as notas principalmente do serviço tomado, né? A nota de serviço prestado, como é de poder do contribuinte, é um pouco mais simples de a gente obter, né? Na parte contábil. Mas o serviço tomado, eu posso tomar serviço do Brasil inteiro e, diferentemente do que ocorre com a parte de aquisição de mercadorias, eu tenho um portal nacional do Manifesta, onde eu posso consultar todas as notas que foram emitidas de mercadoria para o meu CNPJ. Mas nota fiscal de prestação de serviço eu não tenho. Então a gente tem um serviço, né, uma API, que busca essas notas fiscais consultando prefeituras que a gente pode monitorar. Então, se o Arquivo Contabilidade receber um serviço de São Paulo, a gente monitora a Prefeitura de São Paulo, o CNPJ do arquivo, vê se algum prestador de serviço daquele município prestou serviço e a gente coleta esse XML original lá da Prefeitura de São Paulo via API, guarda essa informação dentro da nossa plataforma online chamada QuestorZen, e aí nosso fiscal com um layout padronizado, a gente traz a importação para dentro do RP contábil, né, na parte fiscal, para principalmente aquisição de serviço, que é um ponto bem delicado em relação à prestação de serviço, porque pode emitir uma nota e acabar não escriturando essa nota, né? Então, a gente tem pensado, e é o caminho, né? A gente sempre trabalhar com RP e a gente tem um parceiro envolvido para fazer essa busca. Então, sempre essa questão das APIs, elas são fundamentais hoje no mundo dos negócios, a gente trabalhar com as APIs para complementar o software que a gente hoje trabalha. Isso é fantástico, né? E a gente tem hoje soluções colaborativas, né? São collabs entre várias empresas de tecnologia, porque não tem mais como fazer tudo, né? Muita coisa, é muito dado, não vai se especializar em tudo e nem inventar roda. É mais barato, é mais seguro que a gente tenha esses vários agentes trabalhando em conjunto, né, e que a gente consiga unir os dados processados e acurados por um com o dado dos outros. A gente acredita muito nisso, a gente tem ido por esse caminho também. A gente está caminhando para o final, mas a gente não vai caminhar para o final sem um momento de descontração. ChatGPT, tecnologia de inteligência artificial, Elon Musk aí na mídia se pronunciando acerca dos riscos. Leonardo, primeiro para ti. Inteligência artificial, risco para a humanidade, próxima etapa da nossa evolução ou modinha passageira?
Próxima etapa da evolução, sem dúvida. Próxima etapa da evolução. Não tem medo que ela domine e subjugue o ser humano? A gente vai ter que aprender com algumas dores, mas vai ter que aprender. Ela já ganhou muita força, ela já está transformando a mídia e a web, né? A gente estava discutindo isso com o diretor de marketing, né? Hoje toda a parte de marketing é baseada em cliques, uma boa parte do marketing é baseada em cliques, quantos cliques faz, se eu visualizou tal pedaço da página, tal pedaço. A partir do momento que a gente sai de um navegador, sai de um buscador tradicional que busca por termos e você realmente interage com o computador e o computador te dá a resposta correta, pontual, você não tem que clicar mais, né? Você não tem que tomar a decisão já está tomada. Então, muda completamente a forma que se faz o SEO, né? De transformar como o marketing vai ver. E é isso, eu estou só puxando um fiozinho, e onde eu poderia puxar um fiozinho em cada um dos lugares, até escrever, desde escrever uma música, tem um monte de gente escrevendo música com chat GPT, até fazer umas brincadeiras, né? E tu, Daniel? Eu vejo que ainda tem muito a evoluir, tá? Eu te digo que eu fiz alguns testes, fiz umas brincadeiras ali, algumas queries que a gente botou ali para ele otimizar e algumas deram certo, outras não. A gente trabalha com suporte, né? Então eu deslumbrei ali uma possibilidade de a gente, de usuário... Um FAQ mais não tão travado, um FAQ que consiga pegar uma pergunta um pouco mais e mistar várias e fazer uma resposta. Ali, né? Mas ainda a gente não consegue ter talvez pro nicho que a gente trabalha hoje, uma documentação que dê apoio a essas ferramentas. Então eu poderia ir lá e dizer, eu não estou conseguindo calcular o Simples Nacional, verifique isso, isso e isso. Hoje o meu atendente faz isso, mas é um ser humano. Então ali eu enxergo grandes possibilidades com a plataforma, mas não dá de ignorar. Ainda a gente tem que estudar e cada um tentar encaixar aquilo dali dentro do seu negócio, né? Eu vejo que toda a tecnologia ela é bem-vinda, mas cada um vai ter que enxergar naquilo dali e deslumbrar o que ela se adequa ao teu cenário, e aí a gente vai evoluindo. Legal. Pessoal, foi uma honra ter vocês dois aqui. Tá? Para o episódio mais high-tech da Conta Mais até agora. E espero ter vocês aqui em breve de novo, quando a gente tiver mais evoluções tecnológicas, que com certeza vai acontecer amanhã, na próxima semana, mas a gente vai dar um tempinho maior para ter mais temas aí em voga para trazer para o nosso espectador. Obrigadão. Obrigado, Fernando. E assim a gente fica com mais um episódio do Conta Mais, o podcast da Arquivo Contabilidade.